Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui falamos sobre cripto, Web3, economia e tudo o que está moldando o futuro das finanças digitais. Eu sou o Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado e hoje falaremos sobre a história do dinheiro. Cara, se você não sabe nada de dinheiro, esse é o podcast, esse é o episódio que você vai sair daqui sabendo tintim por tintim, desde o início até o final, até hoje, até os dias de hoje, como é que o dinheiro se comporta, o que é o dinheiro. E para isso, recebo aqui Vinícius Brito, Tartaruga BR. Tartaruga BR, meu vulgo. Obrigado, Muito irmão, por prazer. ter vindo. Muito bom dia. Muito Um obrigado. prazer estar aqui. Vamos falar bastante aí sobre a história do dinheiro. É um assunto que eu amo, a gente acaba lendo muitos livros sobre isso. É uma das tocas do coelho do Bitcoin. Eu sou mais Bitcoiner, eu não sou tanto de outras criptos, mas enfim, a gente acaba, cara, entendendo o que é esse mecanismo que a gente usa, porra, desde quando existe ser humano na Terra. E, poxa, vamos falar bastante sobre isso aí. Show de bola, show de bola. E antes da gente começar, só dar uma palavrinha aqui. Em algum lugar da tela deve estar aparecendo o QR Code da Clever Wallet. Clever Wallet, que é o patrocinador aqui desse podcast. Clever Wallet é uma carteira de autocustódia, uma hot wallet. Então, se você escanear esse QR Code, você vai ser direcionado para baixar esse aplicativo, onde você pode fazer custódia dos seus criptoativos de maneira segura e tranquila. Então, não perca tempo, escaneie esse QR Code e vamos nessa. Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado Porra, o por prazer é ter todo meu, vindo velho. aí. Cara, te conheci lá no Crypto Day. Tava assistindo lá a tua palestra. Caraca, mano. Foi a primeira palestra do dia, né? Foi. A gente abriu o evento lá. Fiquei olhando assim, pô, mano, tipo, esse cara conhece do dinheiro ali. Eu também sou, tipo, tô muito nessa pira da história do dinheiro e tal. Coisas que eu nem sabia. E é um assunto muito interessante, assim. Muito interessante. Me enche os olhos. E aí, pô, assim que eu te encontrei lá, eu falei, cara, eu queria trocar uma ideia contigo e tal. Você é super receptivo. E também queria também falar sobre isso. Então, tipo, alinhou ali as coisas. E muito obrigado por estar aqui, cara. Pô, que legal. Antes da gente começar, cara, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Vinícius? Quem é o Tartaruga? Por que Tartaruga? Por que Tartaruga? Bom, a história do Tartaruga começa junto com a minha história no Bitcoin, mais ou menos. Por que é tartaruga? A tartaruga, ela vive com uma casa nas costas, né? E eu fui mochileiro. Caraca. Em 2019, eu fiz uma viagem que marcou minha vida completamente. Eu fiz uma viagem para o Peru que me deu uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. Você conhece? Não. É uma doença muito rara que te deixa numa cadeira de rodas em 24 horas. Que isso, cara? E te mata em 70 e poucas horas, se você não for internado. Então, eu estava viajando, minha primeira viagem internacional, estilo mochilão. Eu não falava espanhol como eu falo hoje. E, pô, num dia eu dormi, no outro dia eu acordei andando com dificuldade. E tarde pra noite desse segundo dia, eu estava na cadeira de rodas. E eu fui internado. Daí passou um tempo, eu me recuperei, beleza, Poxa, eu falando assim parece que foi tranquilo, mas foi um transtorno absurdo. Imagino. Fui internado, o hospital me cobrou um preço que estava fora da apólice. Pô, tá num país diferente. Tá Num ligado? país diferente, você falando sobre saúde, sobre... Sabe, é muito complicado e sem saber falar o espanhol perfeitamente. Então, passou tudo isso, eu voltei para casa, eu fiquei uns 40 dias debilitado, o que foi, é muito pouco. Quem tem Guillain-Barré geralmente fica 5 anos acamado, em recuperação. Graças a Deus, foi muito curta a minha recuperação, eu já voltei a trabalhar rapidamente. Eu era eletricista, eu fazia um trabalho bem braçal. Só que eu olhei para trás e aquela minha experiência viajando, estilo mochila, sabe, a liberdade. Poxa, cada dia eu tô numa cidade, Pode crer. eu acordava sem saber onde eu ia dormir. Aí eu mudava de uma cidade, viajava pedindo carona, já pedi carona no Brasil, já viajei dias no Brasil pedindo carona. E essa liberdade me fez me apaixonar pela viagem. Maneiro. Só que eu era eletricista e eu pensei, pô, eu tenho que achar um jeito de ganhar dinheiro online. Não tem como você viajar sendo eletricista. Exato.
Você não vai viajar com um alicate, não passa no avião. Não dá. É perigoso. Não dá pra fazer home office. Não dá pra fazer home office de eletricista. Daí eu pensei, bom, as pessoas que estão ao meu redor, de 10, 9 não sabem investir. Né? Ainda estou pensando em investimento aqui no mercado tradicional. Dos que sabem investir, de 10 acham que sabem investir. De 10, 9 acham que sabem investir. Um investe mais ou menos bem. O brasileiro, na média, não lê. E você lê alguns livros, você sabe que o que muitos influenciadores falam, ao meu ver, e ao que eu vejo nos livros que eu leio também, não é muito legal. Enfim, stock picking, algumas estratégias que eu acho ruins. Eu falei, cara, essa galera não sabe. Então eu vou começar a falar de investimento no meu Instagram. Daí eu era super... Isso o quê? Em 2019? em 2019. Agora eu tô em dúvida se foi 2018 ou 2019. Que teve... Eu era super low profile, eu não postava nada, não tinha stories nenhum. E um dia, do nada, eu criei coragem, falei, cara, foda-se. Primeira vez, gravei meu rosto assim, ó. Falei, ó, a partir de agora esse Instagram aqui é de finanças, beleza? Acabou. E a partir daí eu comecei a falar com família, com amigos, sabe? Todo mundo ali começou a ouvir eu falar de finanças. Daí foi crescendo pouco a pouco, pessoas foram contratando. Naquela época era uma mentoria de como organizar o seu dinheiro, construir uma reserva de emergência. Era essa pegada e também como investir. E aos poucos o Bitcoin foi criando aderência nessa parte de investimento, né? Aí foi incluindo o Bitcoin. E naquela época o Bitcoin era eu não sei se você lembra, mas era tipo assim, ó, pega 20% em ações, 20% fundo imobiliário, não era esse discurso? Não sei se você lembra. Essa parada mesmo. Aí você põe aí 60%, mas pega, vamos lá, não põe 60%, pega 5% e põe em cripto, né? Põe em cripto. Aí nesse novo gráfico de pizza do cripto, não, aí é 50% Bitcoin, né? 40% Ethereum e um tanto aqui em uma moeda com carinha de cachorro, sei lá, enfim. Era esse o discurso. E eu meio que abracei esse discurso e reproduzi esse discurso. Daí eu larguei o meu trampo de elétrica, eu vendi as coisas que eu tinha e me preparei para viajar o mundo inteiro por 4 anos. Caraca, mano. A minha ideia era viajar, enfim, América do Sul, Ásia, Europa, África, América do Norte não estava nos meus planos. Mas a minha ideia era fazer essa rota, e nem Oceania, né? Era fazer essa rota em 4 anos e mochileiro, por isso tartaruga, sabe? Tipo, viajar o mundo com a casa nas costas. A minha meta era fazer essa viagem por 4 anos, só que deu uns 5 meses, eu tava cansado, velho. Insuportável para mim viajar. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais viajar. Era muito problema, wife people problem, né? Eu olhava e falava, caraca, velho, eu vou conhecer Machu Picchu amanhã, tô cansado, não quero. Quero voltar para casa. Com 5 meses, ali caiu a ficha para mim que eu não ia viajar por 4 anos. Só que eu tava tão perto de alguns lugares que eu queria tanto conhecer, que eu falei, pô, eu vou me esforçar um pouquinho mais, né? Eu tava na América do Sul, conheci todos os países da América do Sul, com exceção das Guianas. Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. Fui para Venezuela, fui para o Paraguai, viajei o interior do Paraguai, inclusive. A maioria das pessoas vão só para Assunção e Cidade do Leste. Daí eu terminei. No final das contas, foram 365 dias viajando certinho, assim, ó, sem programar. Foi por coincidência. Daí, eu viajando... Falando da viagem, as pessoas gostam de ver pessoas viajando. Sim. E também falando de dinheiro ali, eu conheci mais o Bitcoin, eu conheci mais o maximalismo. Aí vem aquela coisa de 38 falando e aquele viés da confirmação. Fala, pô, na verdade você quer refutar o cara, depois você acha legal o que o cara tá falando. Sim. Você fala, não, ele tá falando abobrinha. Aí você vai, porra, não consegui refutar. Aí eu fui conhecendo mais o maximalismo. E, poxa, você vai lendo mais livros maximalistas, aí eu me converti um Bitcoiner maximalista e é isso que eu tô hoje. E já faz um tempo que eu tô falando só de Bitcoin nas minhas redes sociais. Cara, que maneiro, cara. Eu não sabia dessa parada. Sensacional. Daí, nesse meio tempo, eu entrei na DSEC, que foi um presente que eu trouxe aqui, um presente do Alfred.
Pô, muito obrigado, irmão. Pô, claro, imagina. Tem que abrir aqui. Ih. A DSEC, ela vende hardware wallet para você fazer sua custódia offline. Ó. Aí, ó. Um code kit. Fiquem com inveja. Tem Pô, obrigadão, irmão. Nada, que é isso, pô. Tem uma hardware wallet. Olha, ó, esse cara aqui, eu já usei lá no evento, esse cara aqui. Alfred. P2P, né? Fazer P2P. P2P. Caraca, quem quiser, pô, recomendo isso daqui, cara. Muito bom. As chapinhas metálicas. Ó, que da hora aqui, ó. Chapa metálica. Caraca, cara, obrigado mesmo. Chapinha metálica, vem com punção, vem com a hardware wallet. A hardware wallet é offline, ela é amnésica, ela não registra dados. É bem legal, pode abrir aí pra mostrar pro pessoal. Ela tem... Você tira uma foto e, baseado na sua foto, ela gera a carteira. Cara, eu vi isso no teu canal, pô. Eu vi o Bruno também, O Bruno também. Ele fez um... Achei muito legal, cara. Ó. Que da hora. Que maneiro, mano. Pô, obrigadão, cara. Pô, presente aí pra você. Obrigadão mesmo. Valeu. Ah, e essa parada é punção, né? É o punção, é. Pra tu fazer aqui no... Você monta, legal. Vem tudo aí. Um punção, você monta ele, encaixa, rosqueia e você consegue marcar a chapinha metálica. Aham, pode crer. Pô, que maneiro, mano. Obrigado mesmo. Presentão, hein? Presentão, poxa, presentão. Isso é legal pra caramba. Depois a gente vê de alguma parceria, alguma coisa aí, dá pra fazer. Um cupom do Descentraliza aí, pô, um brinde pros convidados. Não é legal você receber um cara, dar uma chapinha metálica, dar uma coisa assim? Com certeza. A gente veio pra fazer. Show de bola. Obrigado de verdade. Daí eu entrei, eles me conheceram num evento presencial, eles assistiram alguns conteúdos que eu produzi. No começo, eles, poxa, Vini, faz um vídeo aí sobre o Alfred, tipo, compra com privacidade de Bitcoin e tal. Daí eu fiz o vídeo, eles gostaram e conforme foi desenvolvendo o nosso relacionamento, eu entrei na empresa, eu também me identifico muito com a visão deles. Basicamente é autocustódia de Bitcoin e privacidade de Bitcoin. Tipo, você traz o Bitcoin o que ele é originalmente, né? Uhum. O Bitcoin P2P, sem reporte, enfim. Na verdade, você reporta para quem você quiser, o Alfred não reporta, que é o serviço de um P2P. Sim. E eu entrei com eles nessa jornada aí de vender esses produtos e a gente está crescendo junto também até agora. Muito top, cara. Palestrando, viajando no Brasil, indo para fora do Brasil, fazendo bastante coisa. Pô, irado. E é um produto que, caraca, quem tem grana em Bitcoin, cara, tem que ter esse negócio, cara. Tem que ter uma hard, cara. Tem gente que pergunta quanto de dinheiro vale a pena você ter na hard wallet, né? Boa. E não existe uma resposta certa para isso. É muito relativo, né, cara? Pessoal, eu tô com uma tosse muito chata, não tem como... Fica à vontade aí, fica à vontade. O palpite que eu dou, não faz sentido você ter uma barra de ouro e guardar num cofre gambiarra. É importante que você tenha um cofre legal para guardar sua barra de ouro. Uhum. Daí a pessoa pensa, uma hard wallet dessa tá em torno de R$1.000. Dependendo do modelo, tem um modelo sem bateria, tem um modelo com bateria, tá lá em torno de R$1.000. Acho que a partir de uns R$1.000 já vale a pena a pessoa dedicar um pouquinho do dinheiro pro cofre dela, enfim. Pode Aí crer. é da escolha de cada um, né? Pode crer. Mas é fundamental, em algum momento, todo mundo tem que fazer autocustódia. Se você não faz autocustódia, você não tem Bitcoin, né? Sim. É um dos pilares, assim, bem forte. O que tá na sua camisa aí, né? Isso aqui, galera. Not your keys, not your coins. Então, se você não tem as chaves da tua moeda, cara, a moeda não é tua. Você não tem. Quem tem a moeda é a corretora, é do banco. É do banco, menos de você. Exato. E, Vini, vamos seguir pro assunto. Vamos. Cara, dinheiro. Antes da gente começar a história do dinheiro, cara, o que é o dinheiro, cara? O que é o conceito do dinheiro, vamos dizer? Além de ser, tipo assim, pô, beleza, usar para comprar coisas, mas, tipo, o que é o dinheiro? Existem várias definições, né? E eu acho que nenhuma definição sozinha define o dinheiro. Por exemplo, o dinheiro é informação, o dinheiro preserva valor e o dinheiro faz trocas de valor, trocas que acrescentam valor. É muito interessante essa ideia do dinheiro sem informação e da história do dinheiro, porque a primeira vez que o ser humano escreveu... Você sabe qual foi o primeiro registro
o ser humano a primeira vez que o ser humano decidiu escrever alguma coisa numa tabuinha de argila, que é... Sabe qual foi a primeira coisa que eles escreveram? Não. Foi trocas financeiras, cara. Caraca. Então, o dinheiro, ele é informação na origem dele. Se a primeira vez foi os sumérios lá, eles escreveram, tipo, fulano tá me devendo um pouquinho de lã, alguns carneiros e tal. A primeira vez que o registro mais antigo que se tem da escrita do ser humano foi trocas financeiras. Então, o dinheiro, ele é, antes de tudo, informação. Daí a gente consegue especular que coisas, por exemplo, tabelamento de preço, se o dinheiro é uma informação verdadeira, porque se esse copo custa R$10 e ele livremente custa R$10, eu estou vendendo para você por 10, você acha que vale 10, eu acho que vale 10, né? Nós dois livremente. Se um terceiro vem e tabela o preço dele para R$8, essa informação, essa comunicação do dinheiro passa a ser uma mentira, porque ele não custa 8. Nós dois concordamos livremente que ele custa 10. Se alguém vem e grita que ele custa 8, caso contrário, eu te mato, igual que aconteceu, enfim, Diocleciano, um dos imperadores romanos, o terceiro depois da morte de Cristo. O cara tabelou o preço das coisas e a pena para quem não cumprisse com o tabelamento era a morte. Caraca. Então, ele tabelou, ou seja, é uma mentira, né? Porque se o dinheiro comunica uma verdade, se o dinheiro é comunicação, o tabelamento é uma comunicação mentirosa. Ele tabelou os preços, quem não concordasse com ele era a pena de morte, tabelou lá o preço do leite, ovos. É legal que você pode ver a tabela de preço dele e comparar com hoje. Quanto é que tá o ovo e o leite? Aí você vê a correlação do preço das coisas, é bem interessante. Daí, então, o dinheiro é informação nesse ponto. O dinheiro, ele preserva valor, a finalidade do dinheiro é preservar valor, e a outra finalidade do dinheiro é fazer trocas. Coisas que o ser humano sempre faz desde que existe a humanidade, né? Ao meu ver, essas 3 definições definem o dinheiro. Eu gosto de usar essas três definições para o dinheiro. Então, tipo, recapitulando, informação é uma forma de se comunicar, né? Você se comunica falando, você se comunica cantando a música, dançando, você se comunica com dinheiro. Preservar valor e fazer trocas voluntárias. Top. E aí, assim, quando a gente... Aí, voltando, indo lá para trás mesmo, você tinha dito que a primeira coisa que o cara escreveu ali foi essa questão de... O mais antigo, o achado arqueológico mais antigo da escrita humana é financeiro. Exato. É a blockchain, né? É a versão da blockchain mais antiga que existe. E aí, assim, tipo, quando a gente pensa... Pelo menos quando eu penso muito lá atrás, eu penso muito nessa questão do escambo, tá ligado? Que a gente tá falando de trocas, né? Então, antes o cara, fazia uma negociação, o cara trocava uma ovelha por alguma outra coisa. Então... A minha ovelha pelo seu machado, né? Exato. E aí, cara, tipo, a partir de que momento isso se tornou inviável e a gente começou a gente precisa criar alguma outra forma de dinheiro. E aí... Não sei se depois dessa parte a gente veio a questão dos metais, enfim. Não sei se teve a coisa antes, tiveram conchas, sei lá. Teve. É assim, o ser humano é incrível, velho. Eu acho impressionante. Porque não é fechado por caixinhas, né? A gente imagina, não, acabou o escambo, começou moeda mercadoria, acabou moeda mercadoria, entrou os metais, depois veio o ouro. Depois veio a moeda Fiat, né? E não é exatamente assim, tudo separado por caixinhas. Há quem diga que desde quando existe ser humano vivendo em sociedade, existia dinheiro. Há quem diga isso. Por exemplo, aqui na América do Sul, você já foi para Bolívia, Peru? Não, o único país aqui que eu fui, além do Brasil, na América do Sul, é a Argentina. Tá, legal. Mas a folha de coca, manja... Para quem nunca viajou para esses países, folha de coca é igual a cocaína. Mas para quem já viajou, você percebe que a folha de coca para eles é um negócio extremamente cultural. Eles ficam mastigando folha de coca. Você tem esculpido em argila bonequinhos, sabe, coisas antigas, pré-europeia, pré-colonização. E o bonequinho que eles esculpiam tinha folha de coca na boca. Caraca. Então, a folha de coca, por exemplo... foi dinheiro, a questão da moeda mercadoria, aqui na América do Sul, desde que se tem registro de ser humano vivendo aqui.
Então, nem sempre... Né, essa definição em caixinhas não é tão bem definida. Porque desde muito tempo, eu tenho uma filha e eu vou dar a minha filha em casamento para o seu filho. Nem sempre eu trocava isso por boi ou cavalo. Aham. Às vezes existia um ídolo. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher de Abraão, ela esconde um ídolo nas roupas dela e eles são parados para fazer uma revista e na hora que vai revistar ela fala, pô, não dá para você me revistar porque eu tô naqueles dias, né? E de acordo com a lei, você não podia tocar numa mulher que estava menstruada. Sim. Aí ela escondeu e esse ídolo tinha um valor. É como se fosse não dinheiro, mas é uma forma de moeda também. Então, desde a história, sempre não é separado por caixinhas perfeitamente, como a gente meio que gosta de pensar. E outra coisa também, hoje é feito muito escambo no mercado tradicional. As pessoas não sabem disso. O influenciador que te ensinou sobre fundos imobiliários não te fala isso. Mas fundos imobiliários fazem escambo o tempo todo. Se chama permuta, mas você vai ver no relatório do investidor, é escambo. Você me dá um pouco de prédio, eu te dou um pouco de prédio. É mais ou menos assim mesmo que funciona até os dias de hoje. Caraca, é interessante isso. Então o escambo, que é um negócio meio primitivo, tosco, existe muito nos dias de hoje. E em coisas super institucionalizadas, com gráficos e tudo. Mas existe escambo hoje acontecendo. Então a galera trocava lá a ovelha pelo machado, né? Só que se eu planto tomate, eu tô ferrado, porque meu tomate estraga em uma semana. Né? Como é que eu vou comprar uma casa, né? Eu vou te dar o quê? Um montão de tomate? Não tem como. Daí as pessoas foram aos poucos agregando a isso as moedas mercadorias, que aí entra o sal, que todo mundo já sabe, né? O salário do soldado. Boa. Daí que veio a palavra sal. O sal, porque naquela época também era algo valioso, vamos dizer. Tinha um valor grande ali para a sociedade naquele momento. Preservava comida, né? Todo mundo precisava. Pode crer. Daí era um item que durava muito tempo e todo mundo queria, então facilmente ele vira uma moeda de troca, né? Tinha escama. A ideia da escama, imagina um peixe que faz o seu movimento ao longo do ano. Em alguns momentos ele passa na costa do seu país. A escama daquele peixe é rara, né? É escassa. Daí você podia trocar. Você podia trocar por outras. As pessoas usavam para abusos, para rituais religiosos, acaba agregando um valor àquilo. A sociedade naturalmente começa a trocar enfim, como moeda de troca. E sempre foi mais ou menos assim a história do dinheiro. O dinheiro tem valor, as pessoas veem valor nele de alguma forma. Ele tem que ser escasso e tem que dar trabalho para você conseguir. A escama é um bom exemplo. Ele é escasso porque o peixe não está sempre na sua costa. As pessoas viram valor ritualístico, adorno, já é o suficiente. Não precisa ser não precisa ser um negócio que sem aquilo você morre. Pode ser um adorno, é um enfeite bonito. Poxa, Maria lavou os pés do Senhor Jesus com um perfume. Qual que era como o perfume é identificado? É um perfume que valia 365 dias de trabalho. É assim que a Bíblia, é assim que os autores bíblicos identificaram. Ou seja, aquele perfume tinha o valor de 1 ano de trabalho. Então, e era um perfume. Então, a moeda ela não precisa ser um negócio que você... Poxa, se não tiver, vai o sal, o tomate. Não, se eu não comer tomate, eu vou... Não precisa. As pessoas precisam ver qualquer valor nele. Ele tem que ser escasso e tem que dar trabalho para conseguir. Entendi. Quando você vê essas 3 coisas, tem um potencial forte de se tornar moeda. Aí o que acontece, por exemplo, com as escamas? Os europeus chegaram, eles viram que aquela galera usava escama como um negócio valioso, a conchinha também. E os europeus tinham mais conhecimento de metalurgia, eles começavam a estampar, a fazer conchinha idêntica. Começava a fazer, aí deixa de ser escasso, né? Sim. Então, com tecnologia, começava a peneirar e ter um monte de conchinha. Aí deixa de ser escasso. E ele vai comprando. Você inflaciona o valor da conchinha, ninguém mais quer mais conchinha, pô. Os caras geraram uma inflação ali. Geraram uma inflação. Caraca, cara. E foi assim com a conchinha, com a escama, foi assim com tudo. Chega alguém com uma tecnologia maior ou melhor,
essa tecnologia torna a moeda inferior, vamos dizer assim, torna essa moeda inferior abundante, ela perde o valor, deixa de ser moeda, e a nova moeda vem e toma o lugar dela, meio que espontaneamente. A sociedade mesmo já busca A sociedade... O consenso, né? A gente não fala sobre o consenso no Bitcoin. Vem esse consenso... O consenso da comunidade é espontâneo, pô, é natural. Verdade. Já fala, porra, conchinha não dá mais, não. Sal não dá mais, tem muito sal, a gente precisa de alguma coisa. Aí, essa evolução natural chegou nos metais... Pela utilidade do metal, imagina um mundo sem metal. Pô, olha ao redor, né? Tudo aqui é verdade. Daí foi naturalmente para os metais. Se você vê... aí, dos metais foi conduzido naturalmente também para o ouro. Daí você vai ver a tabela periódica, por exemplo. Tem lá vários elementos. Se você tira o ar, você não quer receber o seu salário numa bexiga, né? Porra, fica difícil. É difícil os gases, né? Então você tira os gases. Não faz sentido um gás ser uma moeda. Sobre os outros elementos. Você tira o líquido. Né? Você não vai também. com conta-gota comprar pão. Tira os líquidos. Daí tem os reativos. Você não quer um dinheiro que exploda na sua carteira e você perder a sua perna. Então os reativos também não servem para ser dinheiro. Vai sobrar alguns outros lá. Você tira os radioativos. Você não quer um dinheiro que vai te dar câncer, né? Não é legal. Tira os radioativos. Vai sobrar, cara, alguns metais e alguns cerâmicos. Bicho, cerâmico é legal, mas ele esfarela, sabe? Pode quebrar. Ele é frágil. É tipo assim, ele é duro, mas ele quebra. Então não é muito legal. Não é muito legal os cerâmicos. Tira os cerâmicos fora. Sobram os metais. Você vê que essa condução... Caraca, cara, isso daí eu não tinha Nunca parou pra pensar? Não. Sobram os metais. Aí você vai ver, tem um monte de metais. Beleza? Metais que oxidam fácil. Não são legais pra ser moeda. Tira os metais que oxidam fácil. Sobram metais que você precisa de uma tecnologia muito avançada, uma caldeira que aqueça 2.000 graus Celsius para derreter. Historicamente, o ser humano não teve essa tecnologia por muito tempo. Tipo um metal maleável, né? Vamos dizer, tem que ser tipo um tungstênio. Sabe, um metal, ele tem que ter... Você precisa de uma tecnologia, mas não uma tecnologia tão avançada assim na história da humanidade para você... manusear ele, né? Manusear ele. Fazer um lingote, né? Então você tira esses metais. Sobram alguns outros metais. Se você pegar esses metais que sobraram, todos eles são muito parecidos. Com exceção do ouro e da prata e do cobre. Todos os outros são muito parecidos. Daí você precisaria de um laboratório para saber o que é um metal X, o que é um metal Y. Já que eles são muito parecidos, entendeu? Isso não é bom para uma moeda. Você diz assim, a olho nu assim a olho nu você não percebe, você precisaria de um laboratório. Então tira esses metais, sobra só o ouro, a prata e o cobre. Que tu bate o olho assim, tu consegue saber, ó, isso aqui é ouro, isso aqui é o cobre, isso aqui é prata. Daí você vai ver, a prata, o cobre, ele corrói fácil também. Né? A Estátua da Liberdade, ela não era verde. Exato, cara, eu fui lá, ela era cobreada, né? Aí tem a história lá, ela era de cobre, aí com o tempo foi ficando verde. Então o cobre não é legal, porque ele perde essa característica. Sobra o ouro e a prata. Daí você vai ver... Qual é a vantagem do ouro em relação à prata? A escassez, que é a principal quando a gente está falando de moeda. E na sociedade em geral, o ouro é dourado. Né? As pessoas gostam, né? Sim. Isso fez o ouro ser melhor do que a prata. E superar. Você vai ver que a evolução da humanidade, desde o escambo até moeda, mercadoria, metais, até chegar no ouro, era um caminho... que ia ser percorrido cedo ou tarde. Era um caminho natural. E assim foi mesmo. Daí as pessoas chegaram no ouro. E igual a gente fala... Por exemplo, moeda mercadoria. Se eu não me engano, no Lula 2, Lula emprestou dinheiro pra Cuba lastreado em tabaco, velho. Né? Moeda mercadoria, por exemplo, cigarro é dinheiro em cadeia, não é? Em presídio. Qualquer presídio, cigarro é dinheiro.
Então você percebe que coisas antigas ainda têm valor ainda hoje. Ainda hoje existe escambo em fundos imobiliários, existe escambo, existe moeda e mercadoria, ainda hoje as pessoas usam, existem metais. Ainda hoje, uma coisa, o Alfred, ele aceita ouro como forma de pagamento. Você não vai achar nenhum P2P que aceita ouro como forma de pagamento, o Alfred aceita. E conversando com essa galera do ouro é impressionante. Quando foi a última vez que você viu algum escândalo de corrupção ou de lavagem de dinheiro que envolva ouro? Você lembra? Não. A gente não vê, né? Você acha que existe? Existe pra caramba, cara. Só que o ouro é super privado. Existe e existe muito, muito, muito. Porra, um Marlboro. Pega uma caixinha de Marlboro e corta na metade. Isso dá 1 quilo de ouro. Sabe quanto dá 1 quilo de ouro? Não. Tá em torno de uns 600 mil reais. Caraca. Em metade de uma caixinha de Marlboro você guarda 600 mil reais. Isso é muito usado. O ouro é muito... Existe um mercado de ouro que ninguém sonha. É um mundo... Assim como o mundo Bitcoin, cripto é um mundo paralelo, o mercado do ouro é um mundo paralelo também, cara. Caramba. E aí, assim, tipo, aí quando a gente fala dessa parte das moedas metálicas, né? Aí eu acho que eu li isso no livro do Bruno Perini, cara. Que ele coloca lá... Putz, eu não li ainda, mano. Cara, que ele tem uma parte que ele fala assim, que as pessoas na época aí começaram a fazer as moedinhas, né, de ouro. Só que ao longo do tempo as pessoas foram, por exemplo, vou te pagar com uma moeda de ouro. Aí a pessoa, para não te dar a moeda de ouro completa, ele ia lá e raspava um pouquinho a moeda. Sim, mano. E com isso ia perdendo esse valor e começou... Cara, será que essa moeda de ouro não é igual a essa moeda de ouro? Uhum. É muito interessante isso. Vamos lá. Um pouco antes da moeda, a galera... Sabe 2 pesos, 2 medidas? Sabe essa expressão? Uhum. É muito famosa essa expressão. Antes do ser humano ter a ideia de transformar metais em moedas, eles tinham pesos. Aí você tinha um peso padrão, que o comerciante tinha, que toda aquela comunidade concordou que aquele era um peso padrão, e o peso padrão na balança dele... Botava naquela balancinha. Você colocava o seu metal ali e aquilo era... É daí que vem o nome peso, peso argentino. Ah, tá. Você não foi pra Argentina? Peso argentino, peso chileno. É daí que vem esse nome de peso. E é daí que vem essa expressão também do peso desigual. Uhum. Daí a galera teve a ideia de pôr os metais em formas de moeda, né? Uma das pessoas que teve essa ideia foi o Midas. Sabe o toque de Midas, que transforma tudo em ouro? Sim. Midas foi uma das pessoas que teve essa ideia de transformar as moedas em metais. Só que é interessante. Aí, beleza, tem a moeda em metal. Né? Tem o peso específico dela, o formato dela. Aí, eu tô com uma moeda de ouro, eu tiro só uma lasquinha desse ouro e guardo. E põe essa moeda em circulação. Os caras tinham técnicas. Você podia juntar várias moedas em um saco e chacoalhar esse saco, recolher o pó, você chacoalha, recolhe o pó. É uma moeda normal, ninguém vai ver. Mas esse pó você funde e consegue fazer... As pessoas não têm noção. O pessoal que a gente leva o ouro do Alfred, a empresa que trabalha com ouro, eles falam que se um funcionário pega 1 grama de ouro por dia, às vezes o cara pega um funcionário mau caráter, ele pega 1 grama de ouro e põe na boca, sei lá. Você não vê, é uma poeira. Uhum. No fim do ano, ele pegou mais ou menos 100 mil reais, 150 mil reais da empresa. Nossa. 1 grama de ouro, imperceptível. Então, cara, um pozinho de ouro... Aí, é por isso que as moedas de ouro são chanfradas, né? Você olha assim, do lado tem risquinho. Não é enfeite aquilo. É porque se alguém chega lá e tira uma lasca, você vai ver que foi rasurado. Daí, aí a galera... Porque tem umas imagens antigas de moedas que o pessoal lascou assim, né? Caraca, ela é toda, tipo, deformadinha, assim, tá ligado? O pessoal gosta de numismática, né? Todas as moedas antigas são deformadas, né? Sim. Não é redondinha, bonitinha. É isso, o pessoal foi lá, tira uma lasquinha. Daí, aí vamos lá, aí tá assim. O próprio Estado, né, na época, os imperadores, queriam mais dinheiro, o que eles faziam? Inflacionavam o dinheiro. Mas como o cara vai inflacionar uma moeda que tem um material? Só pra galera que tá acompanhando a gente,
explicar um pouquinho o que é inflação, só para a galera... Isso, tá A inflação existem duas definições, né? A inflação é o aumento do preço das coisas, basicamente. Aí há quem diga que o aumento do preço das coisas é reflexo da inflação, que a verdadeira inflação é o aumento da base monetária. O que é o aumento da base monetária? Você imprimir mais dinheiro. Eu acredito bastante na terminologia do... Fugiu agora o nome dele. Do von Mises, de que o dinheiro é o aumento da base monetária. Embora... Von Mises é o austríaco? É o austríaco. De que a inflação é o aumento da base monetária. Embora exista a inflação natural, que foi o que aconteceu com o álcool em gel no Covid. Sim. Né? É uma inflação natural. Então, a inflação monetária, ela vem do aumento da base monetária. E a inflação natural, ela vem de fenômenos que a gente não sabe quais são, que vai acontecer, que sempre aconteceu na história da humanidade. Então, a inflação, basicamente, é isso. É ter mais dinheiro em circulação, as coisas ficam mais caras. Os imperadores romanos queriam mais dinheiro em circulação, eles queriam ter mais dinheiro para gastar, sem trabalhar por isso. Só que você tem um problema, porque o ouro é o ouro e você não consegue... É difícil tirar mais ouro da terra. Exato. Eles começavam a colocar um pouquinho de prata no ouro, a colocar ligas de outros metais na moeda. Então, meio que, poxa, você transforma lá, grosso modo, 5 moedas, você transformou em 20 moedas de ouro. Só você sabe que você colocou. E você é o imperador, foda-se, o que você fala é a lei. E você começa a circular esse dinheiro, e as coisas vão ficando mais caras. Porque tem mais dinheiro em circulação. Algumas pessoas não... Vamos lá. Imagina você que o salário mínimo virou R$1 milhão. Pô, quem recebia um salário mínimo está recebendo R$1 milhão. Quem recebia 2, 3, está recebendo 2, 3 milhões. Beleza? Todo mundo agora é milionário. Porém, ser milionário é ser pobre. Ninguém mais quer ser um milionário. As pessoas vão querer ser bilionárias, trilionárias. Ser milionário é ser pobre. Então, a pessoa que não entende a inflação consegue entender agora que quanto mais dinheiro em circulação, mais caro ficam as coisas. Porque o repositor do supermercado que ganhava um salário mínimo, que é R$ 1.500, ele vai passar a ganhar R$1 milhão, pô. O supermercado vai começar... Um molho de tomate que custa R$2 vai custar R$200 mil, vai custar R$20 mil. Então, tudo fica mais caro porque tem mais dinheiro em circulação. É assim que funciona a inflação. Eu até vi eu vi uma nota de dólar do Zimbábue, eu acho. Cara, eu acho que é uma nota de... $1 trilhão de dólares, trilhão de dólares, cara. Olha aí que doideira, mano. É um absurdo. Que o cara doideira. inflaciona, as coisas vão ficando mais caras. É 100 trilhões, é um número... É um número bizarro. É, bizarro. Daí, é assim que vai acontecendo para inflacionar. E outra coisa, nesse exemplo hipotético que eu usei, o cara que guardou dinheiro, o cara que fez uma poupança, que com muito sacrifício chegou a R$500 mil, do dia para noite ele virou pobre. Então, você penaliza o poupador, você penaliza o produtor, porque o cara antes de poupar, ele produziu para poupar, e você torna tudo mais caro com a inflação. Então, mais ou menos, é por isso. A inflação é o grande inimigo do Bitcoiner, né? Eu tenho uma teoria que para acabar com o Bitcoin é só acabar com a inflação. Se as moedas não inflacionassem tanto, não ia ter necessidade de existir o Bitcoin. Verdade. Então, ataque cripto, como é que é? Ataque hacker, bug fatal, nada disso. O que acaba com o Bitcoin é o ser humano. É só parar de inflacionar a moeda, o Bitcoin acabaria. Enfim, aí eles começaram a misturar ligas metálicas nas moedas. Foi misturando, o preço das coisas foi ficando mais caros. E aí a gente tem exemplos como esse que eu trouxe de Diocleciano. Teve Nero. Nero foi o imperador romano que matou o apóstolo Paulo. Depois de Nero teve um outro que eu não lembro o nome, depois veio Diocleciano. Depois veio Constantino, que se converteu ao catolicismo. Diocleciano foi dos imperadores romanos o que mais matou cristão e foi o cara que mais tabelou preço. Então, lembra que a gente falou no começo que o tabelamento de preço é como se fosse uma mentira? Se uma cartela de ovo custa X, o Estado vem e fala que não custa X, na verdade custa Y. Isso é uma corrupção do sistema, é uma corrupção da verdade, da realidade das coisas. Se ela custa X, é porque
produtores e consumidores concordaram que ela custa isso e fala, bom, realmente, esse preço, o que está me comunicando é a verdade. E concordaram em fazer essa troca. Aí vem o imperador e faz tabelamento. O que aconteceu aqui também na época do Sarney, dos fiscais do Sarney, de tabelar o preço das coisas. E sempre, desde da época dos imperadores até a época do Sarney, sempre que você tem tabelamento de preço, você tem desabastecimento. Porque se eu sou um vendedor de copos e esse copo custa R$8 para ser feito e eu vendo ele por 10, se você tabela o preço dele em 10 e o preço da minha matéria-prima subiu ou o preço dos meus funcionários subiram, me sobra 3 opções. Ou eu vendo e tenho prejuízo, Ou paro de produzir. ou eu paro de produzir, ou eu viro uma ONG, né? Eu vendo a preço de custo e não ganho nada. Então, acaba que naturalmente para de produzir. Daí... Enfim, é mais ou menos assim a história das moedas que foram sendo inflacionadas. E depois veio também as notas, né? Nesse ponto, antes de entrar nas notas, eu até queria... Você está falando das moedas, eu estava lembrando que eu vi uma publicação que, tipo assim, mostrava duas medalhas, né? Olímpicas. Caraca, eu achei muito louco. Que aí eu acho que a primeira medalha lá da primeira Olimpíada, cara, não sei se era 100% ouro, cara. A parada, pô, bonitona. E é dessa de agora, dessa última Olimpíada, acho que tinha menos de 5% de ouro. Tá ligado? Então, tipo, são medalhas olímpicas, mas, cara, uma tem muito mais valor do que a outra, tá ligado? Porque uma foi feita 100% do ouro, a outra, cara, a outra, tipo, ela representa o ouro, né? Tá ligado? Daqui a pouco vai ser completamente de latão, de metal, só coberta de ouro. Exato. E aí, tipo, a gente passando da moeda ouro pra moeda, tipo, papel, que a gente tem hoje. Cara, por que teve essa mudança primeiro, assim? Tipo, os caras enxergaram que o ouro já não estava funcionando desse jeito, do jeito legal, vamos fazer um papel. Vamos lá. Os templários precisavam carregar ouro... Quer mais algo? Por gentileza. Obrigado. Não, tô tranquilo. Então, os templários precisavam carregar ouro, por exemplo, da Terra Santa de Jerusalém até Roma. Bicho, é um trajeto bem longo e você vai ser atacado pelos mouros. Com certeza o pessoal vai tentar roubar. Tu vai estar avisado, com certeza. Então você precisa de um exército junto contigo só para transportar esse ouro. Isso torna tudo muito custoso, muito difícil. Eles tiveram a brilhante ideia de deixar o ouro estocado num cofre e carregar o título do ouro. Pô, é um documento. Esse documento vale tanto de ouro que está guardado em tal lugar. Acabou. Quem vai querer roubar um documento? Se alguém rouba, você invalida o documento. Então, a pessoa que roubou, ela teve um gasto de energia à toa. E para a pessoa que está transportando, fica muito mais fácil. Só um peão lá montado no cavalo já transporta a quantidade de dinheiro que ele quiser. Você guarda todo o seu estoque militar para proteger o cofre e acabou. Aí foi o começo na Europa da moeda papel, porque na China também, em paralelo, a China foi a primeira a começar com a moeda em papel. Simplesmente o imperador falou que esse papel vale tanto. Mas aí, mais ou menos nesse contexto, começa a moeda de papel. E o próprio dólar... O dólar é muito antigo. O real tem mais ou menos 30 anos. Sim. O dólar, eu não lembro exatamente quantos anos, mas é muito antigo. E as notas de dólar e as moedas de dólar antiga, elas estavam escritas aqui, ó. E isso representa tantos gramas ou quilos de ouro, tantas gramas de ouro guardadas no Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Uma nota de dólar antiga era isso, era um certificado de ouro. Não era tanto um papel moeda, era um certificado de ouro. Pô, aquilo você podia ir lá e dar aquela nota e pegar ouro. E a moedinha, era uma moedinha, uma onça de ouro, ela tem 33 gramas de ouro. E era assim, era moedinha de dólar e estava escrito, essa moeda vale $20.
uma moedinha de ouro, que valia $20. E as pessoas usavam mesmo no dia a dia, naturalmente, ficavam usando. Enfim, hoje parece ser um negócio meio arcaico, né? A gente trocar moeda valiosa. Mas era assim, as pessoas trocavam moeda. Daí, para a gente contextualizar, mais ou menos ali em 29, teve a Grande Depressão. Um pouquinho depois do fim da Primeira Guerra, em 1929, teve a Grande Depressão dos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Você explicou até isso na tua apresentação. Não, aí a gente vai chegar. Isso foi em 2008. Eu ainda estou em 1929. Verdade. Vai culminar em 2008. Que aí, nasce o Bitcoin, né? Tu consegue, tipo, também dar uma passada explicando o que aconteceu nessas crises, por que surgiu essa... Sim. Tipo, a crise de 29 surgiu por quê? Em 2008 também dá aquela pincelada. 2009 estava tendo muita prosperidade nos Estados Unidos. 29, perdão. Em 1929, os Estados Unidos estava vivendo uma época muito próspera e as pessoas estavam pegando dinheiro emprestado para investir. Tava todo mundo se alavancando muito. Cara, a história se repete, é sempre a mesma coisa. Tava todo mundo se alavancando muito, pegando dinheiro emprestado para investir, Chega uma hora que uma pessoa não consegue pagar a dívida, depois 10, depois 1.000, depois 50 mil pessoas não conseguem pagar a dívida e a bolha estoura. É basicamente isso. A gente vai ver em 2008 a mesma coisa acontecendo. E aí veio a Grande Depressão, ela foi muito maior do que a crise de 2008, ela foi muito maior do que a crise do Covid. Ela foi a crise financeira mais crítica da história moderna. Foi a crise de 1929. Pô, nego se jogando, né? Terrível. Um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. É interessante essa associação das guerras com o dinheiro. Vem 1929. Um pouquinho depois, em 1933, foi o confisco do ouro. Então, uma pessoa honesta que trabalhou e decidiu fazer uma poupança em ouro, guardar um linguete de ouro em casa. Essa pessoa honesta, do dia para a noite, foi tida como uma criminosa. Por quê? Porque ela guardava ouro em casa. Se você não desse seu ouro para o Estado, você ia pegar 10 mil reais de multa em dólar ou 10 mil reais, ó. 10 mil dólares de multa ou prisão. 2 anos de prisão. Aí, para pensar, 10 mil dólares hoje é muito dinheiro. Sim. Pensa 10 mil dólares em 1933. Muita grana. Porra, muita grana. Eu não sei, vamos extrapolar. Deve ser o quê? 10 milhões de reais no dinheiro de hoje. Deve ser mesmo. Deve ser um negócio absurdo. Então não tem outra. Todo o cidadão americano entregou seu ouro para o Estado num preço de 20 dólares. Então a moedinha de ouro estava lá. Essa moeda de ouro vale 20 dólares. Uma onça de ouro, 33 gramas de ouro. Uma moedinha bonitinha. Todo mundo entregou seu ouro. Todos os institucionais, empresas, entregaram seu ouro para os Estados Unidos. Isso foi em 1933. Depois de 1933, em 1944, veio o Acordo de Bretton Woods, já no fim da Segunda Guerra Mundial. O Acordo de Bretton Woods foi mais ou menos esse o contexto. Fim da Segunda Guerra, todo o país industrialmente relevante estava destruído, com exceção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos olhou para o horizonte assim, viu todo mundo destruído, ele falou, ó, vem comigo, pô. Dá o seu ouro para mim, eu emito dólar para você. Você está destruído, eu te empresto dinheiro, eu te empresto a minha moeda, você compra os meus produtos com o meu dinheiro que eu te emprestei e lá para frente você me paga isso com juros. E não tinha outra opção, era isso ou você viver miserável para ser os países. Porque os Estados Unidos ele participou da guerra, mas o território foi na Europa. Pô. O território não foi nos Estados Unidos. Então, tipo, todos os países lá ficaram tudo quebrado. Tudo, Japão destruído. Todo país industrialmente relevante estava destruído. O único pátio industrial do mundo que estava intacto era os Estados Unidos. Aí, esse foi o Acordo de Bretton Woods. Todo mundo falou, pô, beleza, né? Não tem o que fazer. Vamos fazer isso. E começou em 44 o Acordo de Bretton Woods. É por isso que o dólar é tão forte. Se você se pergunta por que o dólar é tão forte hoje, pô, em 44 é um dos pontos assim de virada do dólar, para o dólar se tornar a moeda moeda mundial hoje. Mundial.
É muito por conta desse acordo, né? É muito por conta desse acordo. Pode crer. Que aí depois desse acordo, todo mundo confiou em que os Estados Unidos ficaria com Com ouro guardado. No tesouro lá, e eles ficariam com o dólar. E esses ficariam com o dólar, que era conversível com ouro, né? Todo mundo confiava que se ele desse aquele dólar, ele recebia ouro em troca. Tinha um lastro ali, né? Tinha um lastro. Então, teve esse fenômeno aí do acordo de Bretton Woods em 44. Depois, em 71, teve o choque de Nixon, que foi o fim do acordo de Bretton Woods. Então, vamos lá. A Grande Depressão foi depois da Primeira Guerra. Uhum. Uma das consequências da Grande Depressão foi o confisco do ouro. O acordo de Bretton Woods foi no fim da Primeira Guerra. O fim do acordo de Bretton Woods foi para patrocinar a Guerra do Vietnã. Então eles estavam precisando de dinheiro para bancar a Guerra do Vietnã. Aí o Nixon abriu lá a Câmara e falou: ó, pessoal, a partir de agora, para algumas situações e temporariamente, o dólar não tem mais lastro com ouro, beleza? Beleza. Esse era para algumas exceções, não era para todas. Para negociações internacionais ainda ia ter lastro com ouro. Mas, enfim, no final, aqui nasceu a moeda fiat. Então, se você acha... A gente tende a pensar que o dinheiro sempre foi assim, porque desde quando a gente usa ele, ele é assim. Mas não foi. A moeda que a gente usa hoje, ela tem pouco mais de 50 anos. Provavelmente seu pai ou você que está assistindo tem mais tempo de vida do que a moeda. Uhum. E não é a moeda real. O real tem 30 e poucos anos, tem até menos. Mas não é o nome da moeda. É o mecanismo que funciona por trás dessa moeda que a gente usa hoje não tem mais de 50 anos. A moeda fiat é um experimento, pô. Moeda fiduciária, né? A moeda fiduciária. É por isso que é fiat fiduciária. A primeira vez que Deus abre a boca para falar na Bíblia... Abre a boca para falar, né? A primeira palavra que Deus fala é haja luz. Em latim, é fiat lux. É uma ordem. A fiat é uma ordem, tipo... Tenha valor. É por isso que a moeda fiat... Tem alguém dizendo que tem valor. Não tem o trabalho, né? Lembra que a gente falou que tem que ter trabalho para ser Pode dinheiro? crer. Não tem o trabalho, não tem Não a tem escassez, porque eles imprimem a qualquer momento, e não tem o consenso, porque é imposto que ele tenha valor. Caraca, então esses 3 pilares, nenhum deles tá na moeda fiduciária. Nenhum deles está na moeda fiduciária. Que doideira, mano. E para pensar, todos os anteriores tá no ouro, tá? Porque é difícil você conseguir ouro. As pessoas viram valor no ouro espontaneamente. Uhum. Em todos, em plantação, pô, é difícil pra caramba você arar uma terra, plantar no escambo, no tabaco, as pessoas viam valor naquilo. Em todos os outros tá, na moeda fiat não tá. Então a moeda fiat que você acha que sempre foi assim, na verdade é um experimento, que ao meu ver deu muito errado. E daí, beleza, surgiu a moeda fiat com o choque de Nixon em 1971. Daí, para patrocinar a Guerra do Vietnã. Eu vou esquecer agora, um teórico libertário que ele fala: não é por acaso que o século das guerras mundiais foi o século dos bancos centrais. Toda grande guerra que existe hoje não é uma guerra esse ponto contra esse. Os dois pontos se juntam. Tem um banco central atrás dos dois pontos de todas as guerras que existem hoje. O Bitcoin, inclusive, ele diminui a violência das guerras. Por conta disso, você não tem mais um patrocínio fiduciário para as guerras. Com empresas, com lobistas. Porque para eles irem à guerra é preciso ter um patrocínio ali, né? É caríssimo. É muito Bicho, você vai ver o preço de um uniforme de um soldado. Aquele jato que o pessoal fala que falta pixel no céu. Aquele jato, cara, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Centenas de milhões de dólares ele parado, sem trabalhar. É muito, muito, muito caro. E se for parar para pensar, uma boa parte dessa grana que foi investida ali é uma grana que, na teoria, nem deveria existir, né? Então, não deveria existir. Se tivesse continuado com lastro em ouro, cara, boa parte da grana não estaria impressa, tá ligado? Seria aquela parte. E muita gente hoje ainda acha que o dólar tem lastro em ouro.
Quem pensa isso tá 53, 54 anos atrasado. E falam assim, ah, pô, o Bitcoin não tem lastro, então não confio nesse negócio. Mas, cara, quando a gente vê pra história, a gente vem passando, pô, passo a passo aí, e a gente chega quando a moeda se torna fiduciária, que vem de confiança, tu confia que, pô, esse negócio aí, esse papel aí tem valor, tá ligado? Mas, pô, quem te garante? Até fazendo um paralelo, tipo, na época da eleição, acho que o Trump chegou a comentar, falou lá, quando for eleito, eu vou abrir lá o cofre, vou mostrar que tem os ouros estão lá, não sei o Ele quê. falou, eu não vi. E, tipo, não abriu, tá ligado? Deixou Claro que quieto, não. porque ninguém sabe, cara. Ninguém sabe se o ouro tá ali mesmo. Ninguém sabe. Tem que A gente confiar tem no a que eles estão confiança, falando, A né? gente tem a confiança de que alguém falou, ah, não, beleza. Então vamos confiar que esse papel aí tem valor, tá ligado? Essa é a parada. E tipo assim, quando você fala do Nixon Shock, né, que é quando tem essa quebra, aí você diz que foi para patrocinar a guerra do Vietnã. Isso. Eles precisavam de dinheiro para... Principalmente, eram duas frontes que precisavam de dinheiro, né? Subsídio, que é o que a gente vê hoje pra caramba no Brasil, né? Pra subsídio e pra guerra do Vietnã. E tipo assim, nessa época já pergunta tipo de leigo mesmo. Essa época já existia bancos centrais, ou não, tipo, Cara, o primeiro... em que momento que entra esses bancos centrais? Foi depois que começa essa questão de moeda fiduciária ou sempre existiu? Pode me falhar a memória, mas o primeiro Banco Central veio com o acordo de Nixon. O acordo de Bretton Woods. Com o acordo de Bretton Woods foi criado o primeiro Banco Central. Entendi. E aí ele... Tá, aí... O FMI foi criado com o acordo de Bretton Woods. o Fundo Monetário Internacional. Ele foi criado com o acordo de Bretton Woods. E assim, tipo... Desde então... Isso. Com a impressão dessa gigantesca desse dinheiro, o dinheiro se desvalorizou. Daí você tem o What the Fuck Happened em 1971. Você vai ver lá que o mundo se tornou muito pior do que era antes por causa da moeda Fiat, por causa do fim do acordo de Bretton Woods. E tudo foi ficando pior, a qualidade da comida, a qualidade das medalhas olímpicas ficaram pior, a qualidade da comida que a gente come é pior, mais pessoas se divorciam. A principal causa de divórcio no Brasil é por questão financeira. Então, mais pessoas se divorciam, mais famílias monoparentais, enfim, mais crimes acontecem por causa disso. Imagina que você entra numa cadeia e pergunta quantos dos que estão presos aqui tiveram pai e mãe presente na criação ali, sabe? Poucos, dificilmente. Por causa disso, parece que não, mas você inflacionar a moeda, você causa toda essa repercussão negativa. Daí veio 2008. Depois da bolha.com, muita gente comprou casa, muita gente comprando muita casa. O americano com bom score financeiro nos bancos foi lá, comprou casa pra caramba, até que todo americano com bom score financeiro tinha sua casa. Então, os bancos foram vender para pessoas que tinham um score médio, uma reputação financeira média, e começou a vender casa para todo mundo. Até que chegou um momento que todo mundo que tinha uma reputação financeira média já tinha sua casa. Eles falaram, bom, vamos vender para quem não tem reputação financeira nenhuma. Até porque, se a pessoa não me pagar, eu tomo a casa de volta. Qual é o problema? Né? Não tem como eu ter prejuízo nisso. Eu tomo a casa de volta. A casa é um imóvel, pô. Não tem como ela pôr a casa no bolso e fugir. Então, começou a vender casa para quem não tinha score financeiro nenhum. Esse tipo de marketing, esse modus operandi completamente agressivo, ele só dá certo se o preço das casas está subindo. Se todo mundo está comprando casa, a casa está se tornando cada vez mais escassa, o preço das casas está subindo, você pode se alavancar e emprestar dinheiro para cada vez mais pessoas comprar casa. Até o momento que as pessoas não conseguem pagar as dívidas. Então a galera que tinha uma reputação financeira ruim começou a dar calote, não conseguiu pagar suas dívidas. E se tem 100 pessoas não conseguindo comprar, não conseguindo pagar a casa, beleza, você pega 100 casas, disponibiliza para venda, outras pessoas compram e você cobre seu prejuízo. Agora, se tem milhares,
dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas não conseguem pagar a casa, acontece que o preço das casas não se sustenta, não continua subindo. O preço das casas passa a cair. Pô, é muita casa à venda de uma vez só. E pouca gente pra comprar, né? Também. E pouca gente pra comprar, porque todo mundo já tinha comprado sua casa. Eu vou querer essa porcaria aí pra quê? Aí que fura a bolha. Aí estoura a bolha. Vários bancos dos Estados Unidos quebraram ou quebrariam se o Banco Central dos Estados Unidos não tivesse imprimido dinheiro para salvar esses bancos. Então, imagina que legal. Você cria um comércio, você pega dinheiro emprestado exorbitantemente para alavancar o seu comércio, sai para vender, todo o lucro, você embolsa todo o lucro. Se você tem prejuízo, se você não consegue bancar esse empréstimo que você fez, você simplesmente pede dinheiro pro seu amigo ele dorme do lado da máquina que imprime dinheiro, ele imprime dinheiro e arca com suas dívidas. É um negócio perfeito, pô. Eu posso me aventurar o que eu quiser, porque se eu tiver prejuízo, não vai ser eu que vou pagar, vai ser toda a população. Quando alguém imprime dinheiro, ele está tirando o dinheiro, tirando a riqueza de todo o restante da população. É o efeito Cantillon, né? É o efeito Cantillon, Os amigos do rei que recebem o dinheiro fresquinho ali, recém-impresso, eles têm acesso ao dinheiro sem esse dinheiro corromper toda a economia. Exato. Então, cara, isso é ridículo, é um crime absurdo, que como é um negócio abstrato, a gente meio que não percebe, não fica tão revoltado. É diferente de um Collor, por exemplo, aqui no Brasil. Porque ele é bem nítido. Você tinha dinheiro na conta e no dia seguinte você não tem mais. É abstrato. Você inflacionou, na sua conta bancária tá a mesma coisa. Não é imediato também. Não é imediato também. Demora aí de 4, 5 anos para ter os efeitos. Então, nesse cenário absurdo, horrendo, um homem chamado Satoshi Nakamoto escreve o white paper do Bitcoin. Hoje é dia 6 ou 7? Hoje é dia 6. Há 7 dias atrás, dia 31 de outubro, Verdade, foi o aniversário do white paper. Foi quando o Satoshi Nakamoto escreveu o white paper do Bitcoin, trazendo ali a ideia de um dinheiro deflacionário, limitado, escasso, de pessoa para pessoa, que não precisa de nenhum intermediário. E de autocustódia, ninguém consegue tomar esse dinheiro de você. Aí tem uma coisa interessante também. Quando a gente fala do Bitcoin, fala, pô, é um dinheiro que ninguém toma ele de você. Aí as pessoas pensam, poxa, mas ninguém toma o meu dinheiro de mim. Sabe, o banco guarda bem guardadinho. Só quando me roubam, tiram o meu dinheiro de mim. Tipo, não é um problema tão grande assim. Só que todas as vezes que o Estado inflaciona dinheiro, ele tá tirando dinheiro de você, cara. Você não sabe, mas ele tá tirando dinheiro de você. O exemplo hipotético que eu dei das pessoas que ficaram milionárias, todo mundo ficar milionário. O cara que guardou com muito esforço 500 mil reais, do dia pra noite ele foi roubado. Do dia pra noite, aquele esforço todo que ele teve pra guardar não valeu nada. Foi diluído o dinheiro dele para todo o restante da população. Então, todas as vezes que você está assistindo o jornal e escuta a palavra subsídio, é você que está pagando por isso. Porque são empréstimos subsidiados pelo governo. Toda vez, todo o dinheiro que o Estado imprime, ele está tirando dinheiro de você. Então, ainda que nominalmente na sua conta bancária tá lá o trocado que você tem lá, não diminui aquele valor. Só que você perde porque foi impresso mais dinheiro. Aquela pizza de 8 fatias foi fatiada por várias outras fatias e a sua fatia tá desse tamanho aqui, ó. E outra, aquele dinheiro que tá lá aquele númerozinho que tá lá na tua conta, ele não tá lá, né? Tipo, ele não existe de verdade, ele né? não existe de verdade. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro do Banco Itaú, por exemplo, ao mesmo tempo, cara, ele não tem o dinheiro que tá lá. No Brasil, o banco ele tem a obrigação de ter 11%. No 89% ele usa para especular. Então, esse é o índice de Basileia. Joga na internet aí qual que é o índice de Basileia do seu banco. Ele só tem que ter 11%. Todo o restante não existe. A cada 10 reais que você tem no banco, o que realmente existe no banco é R$1. Todo o restante ele tá usando para multiplicar, para inflacionar, para fazer mais dinheiro. Doideira. Aí, beleza, a gente entrou no Bitcoin agora. Isso, Daí, nesse cenário
desastroso, onde bancos e Estado cobrem as burradas do banco, vem Satoshi Nakamoto, que cria essa moeda inconfiscável, deflacionária, então não tem como você fazer. É uma moeda que precisa de trabalho para você emitir novos. Sim. Você não consegue... Não é fácil você fazer um Bitcoin novo. É necessário muita energia elétrica, muito esforço para você fazer. Muito esforço computacional. Muito esforço computacional. Então é necessário trabalho, ele é escasso e as pessoas viram valor ao longo do tempo. No começo, o Bitcoin era negociado ao preço gasto pela energia elétrica para gerar ele. Então, lá os cypherpunks, os early adopters mesmo, a galera que lá no comecinho tinha, eles trocavam gratuitamente, depois começaram a trocar, poxa, isso aqui me custou, sei lá, fiz um cálculo de padaria aqui, isso aqui me custou alguns centavos para gerar. Toma. Aí, entusiastas, você preenchia um CAPTCHA e recebia Bitcoin, porque as pessoas queriam fazer que esse Bitcoin circulasse. Mas assim, tipo, indo um pouco antes do Bitcoin, tiveram outras moedas, né? Isso, tem a pré-história do Bitcoin, exatamente. E aí, assim, também talvez passado na parte desses cypherpunks, quem que seriam esses caras? O que seria esse movimento, assim, cypherpunk? Acho que seria bacana a gente falar também. Cypherpunk é um grupo libertário que acredita que a criptografia torna as pessoas mais livres. Enfim, a grande criação deles é o Bitcoin. Se eu não me engano, o WordPress também é uma criação grande que foi feita pelos cypherpunks. E é um grupo da internet libertário que eles acreditam que a criptografia vai trazer liberdade para as pessoas. E é cipher, não é cyber. Tem gente que fala cyberpunks de cibernético. Não, é cipher, de cifra. Esses são cypherpunks, são comunidades online, não necessariamente um grupo de pessoas se reúne. São comunidades online que trabalham com códigos, com programas. E o Satoshi era um? O Satoshi era um desses. E também a pré-história do Bitcoin. Então, existe... O Bitcoin, ele é uma... Por que o Bitcoin não foi criado em 1929, por exemplo? Na Grande Depressão dos Estados Unidos? Porque não existia tecnologia naquela época. Há quem diga que o Bitcoin foi descoberto, ele não foi criado por Satoshi Nakamoto. Que cedo ou tarde ele ia acontecer de qualquer forma. É a reunião de 40 anos de tentativas, de tecnologias, de hipóteses, de se criar um dinheiro virtual. Ele pegou isso tudo, ele pegou toda essa história, cara, viu o que deu errado. Viu, Quais são os motivos que deram errado. Ele inclusive menciona outras criptomoedas, outras moedas digitais, vamos dizer assim, que não deram certo, eCash. Ele menciona outras pessoas que também tentaram fazer moedas digitais que não deram certo. Ele menciona tudo isso no white paper. Isso nos Quem faz... ainda não leu o white paper, cara, vale a pena. 9 páginas. Ler. Cara, são 9... eu acho que é uma das maiores belezas do Bitcoin, que ele é simples. Uhum. O grau mais alto da sofisticação é a simplicidade, né? Sim. É Da Vinci, sei lá, que falava isso aí. Então, eu acho impressionante, que é muito simples. Você tem 9 páginas. Você lê no seu horário de almoço ali, depois do almoço, você lê o white paper, você vê como é bonito, como é elegante uma coisa tão simples dessa funcionar tão bem. Daí ele escreve o white paper em outubro de 2008 e o Bitcoin nasce mesmo, ele começa a rodar em janeiro de 2009. Então a gente disse que o Bitcoin foi concebido, né, em 2008 e ele nasceu em 2009. E a partir daí, enfim, é a história que a gente conhece. O Satoshi, ele não era um desenvolvedor muito bom, ele não era muito bom escrevendo códigos. Se existe uma genialidade dele, essa genialidade está na teoria dos jogos, que ele bolou uma arquitetura muito boa, o lance da mineração, da recompensa por mineração. O que é a teoria dos jogos? Cara, é você fazer um sistema de recompensas que vale a pena ser seguido. Por exemplo, se você tem um incentivo de tratar bem a sua esposa para que ela te trate bem e você tem um bom relacionamento e você vai criar seus filhos. A teoria dos jogos é isso. É um sistema de recompensas, de incentivos que faz com que a pessoa tenha um incentivo em cooperar, não pela moral dela, mas porque vai ser o melhor para todos. Os mineradores, por exemplo, eles não mineram porque eles são boas pessoas, porque
eles estão contra o Estado. Não, eles não mineram por nada disso. Eles mineram porque eles têm um incentivo financeiro para fazer isso. E essa foi a genialidade do Satoshi Nakamoto, no meu ponto de vista. Como desenvolvedor, ele cometeu alguns erros bem toscos, que depois veio outras pessoas e corrigiram. Mas a teoria dos jogos do Bitcoin é o que faz ele ser o que é hoje. Por exemplo, se você fosse o Estado, você ia emitir a sua própria moeda, você ia adotar Bitcoin ou não? É de se pensar, né? Porque se eu adoto, eu tô perdendo poder. Uhum. Porque eu tô pondo outra moeda que não é a minha. E se eu não adoto, eu tô perdendo mais ainda. Porque eu tô vendo uma moeda ganhando valor, com um lastro único, em escassez, em trabalho, enfim. E eu não tô surfando essa onda. Então, pela teoria dos jogos, cedo ou tarde, todo país vai ter uma reserva em Bitcoin. Que é o que está acontecendo... Que é o que está acontecendo agora, né? Nesse momento. Há 4 anos atrás... Há 4 anos atrás, a gente se perguntava se criptomoedas iam ser reguladas. Não sei se você lembra disso. Sim. Pô, será que algum dia eles vão regular a criptomoeda? Eu me senti até meio... Pô, eu falava... poucas pessoas sabiam que eu trabalhava com cripto e tal. E as pessoas que sabiam ficavam assim... Essa moeda aí meio de terrorista, não sei o quê. Golpe, né? Meio... Aí, mano. Aí eu até evitava meio que falar, mas, tipo... Eu não imaginava que... Hoje, você olha assim, cara, tem empresas que estão na bolsa... Que é, cara, 100% o trabalho dos caras é comprar Bitcoin, mano. Comprar Bitcoin e fazer o papel deles valer mais Bitcoin por ação, tá ligado? Absurdo. Há 4 anos atrás a gente nem sonhava. Tá acontecendo diante dos nossos olhos, né? Há pouco tempo atrás a gente nem sonhava com isso. Uhum, exato. Daí é isso. Aí agora o resto é história, né? Aí, assim, surgiu o Bitcoin. E aí, o Bitcoin, ele traz alguns conceitos, né? De, tipo... A gente tá falando aqui, tipo, de autocustódia, por exemplo. A gente trazer um pouco também dessa sensação de... Tanto de descentralização, por que o Bitcoin é descentralizado e por que é importante a gente fazer a autocustódia do Bitcoin também. Vamos lá. A descentralização. Enquanto existir 2 nós, o que é o nó? É uma cópia da blockchain. Enquanto existir 2 cópias da blockchain rodando no mundo, em algum computador do mundo, vai existir o Bitcoin. Hoje existem dezenas de milhares de nós. A gente chama de nó, né? Node. Vou falar node, que é o mais usado. Existem dezenas de milhares de nodes rodando no mundo inteiro, públicos. É interessante falar que a cultura do Bitcoin é uma cultura de privacidade. Eu acredito que existe mais nó rodando de forma privada, de forma não pública, do que os públicos. Mas existem dezenas de milhares de nodes de Bitcoin rodando, inclusive em gaiola de Faraday e em satélite. Então, poxa, não tem como você parar isso. São muitas cópias. Todos os países têm que se reunir para e de qualquer forma, num Raspberry na sua casa, num equipamento menor do que esse quadro aqui, você tem um nó de Bitcoin rodando. Então, você só precisa de energia elétrica e um computador e internet para rodar. Então, é muito simples. Então, essa é a descentralização do Bitcoin, a descentralização da blockchain do Bitcoin. E tem também a descentralização da mineração do Bitcoin. É interessante. Teve uma época que existia um FUD. FUD são mentiras para pôr medo nas pessoas, desinformações. Que o Bitcoin destrói o meio ambiente. Ah, sim. E hoje a gente sabe que é o oposto. E isso é impressionante, porque isso aumenta a descentralização da mineração do Bitcoin. Eu sou eletricista. Quando você gera energia elétrica, vamos supor que a hidrelétrica de Itaipu, ela gera aqui, ó, de energia elétrica. O consumo de energia elétrica ele não é constante. O consumo ele oscila. Então, esse gap aqui, ó, esse intervalo que não é consumido, você precisa dar um destino para ele. Ele não pode ser muito grande, porque ele custa muito, e ele não pode ser muito justo, porque se o consumo
ultrapassa o fornecimento, dá blackout. Você estraga os equipamentos, que são caros. Então não pode acontecer de jeito nenhum. Esse gap de energia que sobra, você manda, por exemplo, tem países que mandam para siderúrgicas. Então você manda para fornos que derretem metais, que aquecem a temperatura para consumir bastante energia. Você tem que dar um destino. Custa caro você gastar. E geralmente destrói o meio ambiente. Porque você tá mexendo com gases poluentes ali. Então custa caro. O Bitcoin, tem gente que manda para data center também. Data center é legal, é máquina. Só que tem um problema. O data center você não pode desligar a qualquer momento, porque ele tá lidando com dados sensíveis. A mineração de Bitcoin é a alternativa perfeita para essa sobra de energia. Porque você tem... Que é energia ociosa, né? Que fala. É a energia ociosa. Porque um forno de uma siderúrgica, ele demora semanas para aquecer. A rampa de aquecimento dele. E a rampa de resfriamento dele também são semanas, pô. É um negócio que tem que ser planejado com tempo de sobra. Então não é fácil assim você destinar. E data center também. Você não pode desligar um data center que está rodando a segurança de um banco, a segurança de uma empresa. Você não pode desligar a qualquer momento. O Bitcoin você pode... A mineração de Bitcoin você pode desligar a qualquer momento. E ela tem também a granulometria. Bicho, são vários computadores. Um do lado do outro. Você pode desligar 50%. Você pode desligar 30%. Você pode desligar 100% na facilidade de um interruptor. Então você tem um destino financeiramente rentável para aquele gap de energia que você não tinha antes. Então, por ser financeiramente é bom, ecologicamente correto. Por que é ecologicamente correto? Você pode construir um galpão de mineração de Bitcoin do lado da usina hidrelétrica. Uma siderúrgica você não pode, porque você precisa de instalação de fundamentos que você não vai fazer no meio do mato. Você precisa de uma área mais urbana para fazer. A mineração de Bitcoin não, são computadores ligados. Você pode fazer do lado, você já economiza no cabeamento e você tem um destino economicamente rentável para essa energia sobressalente. O que isso traz para nós consumidores? A planta energética pode produzir mais energia, porque ela tem onde mandar isso daqui, que vai trazer retorno financeiro para ela, e essa folga faz com que a usina que está produzindo energia elétrica conseguir produzir uma energia elétrica mais barata. Porque ela vai gastar menos com várias outras coisas e ela vai ter uma recompensa desse gap, ela tem um destino. Então, essa é uma das formas que o Bitcoin torna a nossa energia, torna a natureza melhor. O Bitcoin ele é carbono negativo. Então, o Bitcoin ele é uma máquina de tirar carbono da face da Terra. É mais uma forma do Bitcoin ajudar o meio ambiente. Outra coisa, por que você não coloca, sei lá, no interior do Piauí, um lugar que não tem muito desenvolvimento, mas às vezes tem muito vento, ou às vezes tem muito sol? Por que você não faz uma usina solar ali? Você não tem quem consome. Você quer uma população de 5 mil pessoas ali do lado. Com o Bitcoin, você torna a energia elétrica teletransportável. Agora, essa cidade, ela tem um incentivo econômico de produzir energia elétrica que vai ajudar a população a se desenvolver, e o excedente dessa energia, porque ele tem uma abundância natural e pouca gente para consumir aquela energia elétrica, esse excedente, você tem energia elétrica teletransportável em forma de Bitcoin. Então, antes não fazia sentido você pôr placa solar no deserto do Saara. Agora pode ser que tenha, se tem alguma população subsaariana que vira. Agora você tem, pô. Pode ser. E você tem... É aí que tá. Você tem um incentivo financeiro de ter. Você não precisa mais proteger o meio ambiente porque você é bonzinho ou porque tem um fiscal que vai te dar uma multa que você pode comprar esse fiscal. Você tem um incentivo financeiro, você vai querer ter. Então, tudo isso vai descentralizar o Bitcoin. Outra coisa, o subproduto da mineração é o aquecimento. Como é que funciona a mineração? É um computador que minera. Um computador, ele fica fazendo... A blockchain, ela dá um desafio matemático para o computador resolver. Só que é um desafio impossível de ser resolvido. Ninguém consegue resolver. Nenhum computador do mundo consegue resolver. Então, o que os computadores fazem? Eles ficam chutando o resultado. A blockchain sabe do resultado. Para achar esse número mágico. Para achar esse número mágico. Então, a mineração de Bitcoin é isso. São computadores chutando
um código criptográfico para tentar acertar. Quando ele acerta, ele ganha o Bitcoin. Então, o subproduto desse processo que está sendo feito é o aquecimento. Né? Equipamentos eletrônicos aquecem quando eles estão trabalhando muito. Daí, o computador está lá aquecendo e já existem, por exemplo, o seu chuveiro pode ser uma mineradora de Bitcoin no futuro. Porque ele aquece, não aquece? Uhum. Se é uma resistência lá aquecendo, por que não um processador aquecendo? Enquanto uma máquina de café vai ser uma mineradora no futuro. Tudo que esquenta na sua casa vai ser um pequeno minerador. Isso aumenta a descentralização do Bitcoin também. Outras coisas também, por exemplo, um lixão. Em qualquer lugar que tem um lixão, você tem lá um metanol. Enfim, muitas usinas têm aquele flare que fica pegando fogo. Ah, sim. Aqui em São Paulo, a gente tem ali no começo da Avenida dos Estados, se eu não me engano, um flare que fica pegando fogo. Aquilo ali você está queimando gás que seria nocivo para o meio ambiente, você queima para ele não ir no meio ambiente. Com o Bitcoin, você vai ter, mais uma vez, um incentivo financeiro. Tudo isso é a teoria dos jogos, né? Uhum. Eu ia falar isso. Tipo, um incentivo financeiro de destinar aquela energia que seria desperdiçada para poluir. Porque, beleza, uma usina grande que tem fiscalização, ela vai fazer tudo direitinho. Mas a maioria das que não são grandes faz de qualquer jeito. Uhum. Para todas essas, onde a fiscalização não chega, elas vão ter um incentivo financeiro de transformar aquele gás nocivo para o meio ambiente em energia. E não vai ser um trambolho com cabos, nada. É ali, no mesmo lugar que está sendo desperdiçado. Você pode fazer ali, uma usininha, pegar aquele fogo, transformar em energia e minerar Bitcoin. Então, eles vão ter um incentivo financeiro em fazer isso. Não vai precisar da moral, não vai precisar do ecologicamente correto, do fiscal. A teoria dos jogos vai fazer esse cara ser obrigado a pôr essa mineradora ali, porque vai ser um diferencial competitivo para ele. Os concorrentes deles vão tá pondo. Uhum. E vão estar tendo margem de lucro ali, ou um prejuízo menor. E ele vai ter que pôr sim ou sim, senão ele vai quebrar. Então, o Bitcoin, a teoria dos jogos, ela é isso. Essa é a genialidade. Você é meio que obrigado a fazer o certo, a ser honesto. O mundo Fiat, se você for honesto, você se ferra. Quem é corrupto, quem tem um contatinho, se dá Verdade. bem. No mundo Bitcoin é o contrário. Quem faz o certo se dá bem e quem faz o errado se ferra. Pode crer, cara. Então, a descentralização é isso e a autocustódia. Puxa, eu falei bastante de energia. Não, Quer mas comentar alguma coisa? Não, foi ótimo, cara. Foi ótimo. Tô aqui de... O Bitcoin, ele é uma revolução energética. Ele não é só uma revolução financeira, ele é uma revolução energética também. Por causa de tudo isso que eu falei. Eu esqueci o nome dele, não acredito. Um podcaster também que fazia da Bipa e agora não faz mais. O Caio Letta. O Caio Letta, ele estudou isso. Inclusive, isso que eu falei foi bastante dele. De um podcast que eu vi dele. Ele fala que a primeira revolução energética foi quando o homem descobriu o fogo. A segunda revolução energética foi com a industrialização. A revolução industrial. Que quando fez o motor, né, e tudo. E a terceira revolução energética vai ser o Bitcoin que vai trazer. Caraca. O Bitcoin é absurdo. Não é só financeiro, é social. Aí o social vem da autocustódia. Então, se o seu Bitcoin está em corretora, ele não é seu, ele é da corretora. Se o seu Bitcoin está no banco, ele não é seu, ele é do banco. Se o seu Bitcoin está num ETF, ele não é seu, ele é do fundo, ele é da BlackRock, ele não é seu. O Bitcoin só é seu se você fizer a autocustódia dele. Então, você vai gerar as suas 12 ou 24 palavras e vai guardar o seu Bitcoin ali. Ninguém que tiver acesso a essas 12 ou 24 palavras, mais a passphrase, vai conseguir tirar o seu Bitcoin de você. Não existe propriedade privada que você leve pro caixão, cara. Eu não consigo... Eu pensei, às vezes, tatuagem, né? Tatuagem é um negócio que você leva pro caixão. Mas não existe mais nada que você leva pro caixão. Até tatuagem alguém pode arrancar a sua pele e tirar. O Bitcoin não existe, então... É daí que vem a importância da autocustódia. Você não vai ser hackeado, você não vai ser... Enfim, não vão deflacionar, não vão tirar valor da sua moeda. A volatilidade existe. O Bitcoin hoje vale um valor, amanhã vale outro, depois vale outro. Mas no longo prazo, os fundamentos deles se provam e
o que mostra os fundamentos dele no que a gente tem aí de 16 anos, mais ou menos, de história, é que ele tem que a escassez dele faz ele ter cada vez mais valor ao longo do tempo. Então, essa é a importância da autocustódia. Você só tem o seu Bitcoin se você guardar ele com você, na sua autocustódia, e você vai gerenciar quem vai ter acesso a ela, quem não vai. Enfim, eu tenho certeza que quem tem filhos vai querer deixar alguma coisa para os filhos. Daí você faz a gestão também, dá pra gente falar mais sobre isso. Você transfere para qualquer pessoa, Você transfere qualquer horário, qualquer valor. a moeda mais inclusiva do mundo. O Bitcoin não quer saber se você é preto, branco, católico, macumbeiro, gay, maior de idade, menor de idade. Bitcoin não quer... Cara, 40% dos adultos da África subsaariana não tem conta em banco. Você acredita? Caraca. O Bitcoin a África subsaariana tá adotando Bitcoin em peso. Tá sendo uma revolução gigantesca. Lá, a Clever tem até... A gente tem até um dado lá que, tipo, grande parte dos usuários é da Nigéria, cara. Muito bom, velho. Tá muito ligado? legal. Revolução silenciosa vindo da base. Uhum. Isso é sensacional, mano. Isso é sensacional. E até conversando com a Rafa aqui, os primeiros a adotarem Bitcoin são esses países menores mesmo, mas com a moeda muito ruim, cara. É. Porque, cara, eles veem na pele, eles sentem na pele. Cara. Daqui uns 30 anos a gente vai ficar muito feliz de ser brasileiro. Uhum. Porque o Brasil é assim, é uma moeda muito ruim, velho. Tira o seu dinheiro. Isso aí, mostrei, tire seu dinheiro do Brasil. A moeda do Brasil é muito ruim. E é legal que a gente tá num equilíbrio. É ruim, não é tão ruim, mas também tá muito longe das moedas boas. Então a gente tá num ponto perfeito para adotar o Bitcoin para lucrar, né? E adotar o Bitcoin também para se defender dessa inflação. Sim. Eu acho isso sensacional. Eu acho que a gente vai ser muito feliz por ser brasileiro daqui a uns 30 anos, quando... E assim, tipo, eu sinto que a gente ainda tá no começo, cara, dessa jornada. A gente é muito privilegiado de estar vivendo isso, tá ligado? Muito privilegiado, velho. E pra gente finalizar, o que você falaria pra pessoa que hoje não tem Bitcoin, cara? Cara, estuda. Não tem... É assim, você tá perdendo tempo. Meus filhos e netos agradecem você não ter Bitcoin. Mas estuda. Você vai ver, tipo, não é só conversinha, não é bolha, não é nada disso. Estuda, vai estudando. Compra um pouquinho, começa do jeito que você conseguir. Começa de alguma forma, assiste aqui os podcasts do Descentraliza aí para você aprender. Segue as pessoas que vêm para cá para você aprender e procura um mentor, alguém para te ajudar. Só não fica parado, só não fica com preconceito. Estuda e comece a aportar, cara. Você vai me agradecer depois. Top Tem demais. muito. Vini. Pô, cara. Cara, muito obrigado. Que isso, essa aula de história aqui. Cara, uma aula muito boa, cara. Gostou? Muito Legal. boa Fico feliz aqui. Cara, eu só peço pra você olhar pra câmera ali e falar suas redes sociais, falar da empresa também, falar do como é que a galera consegue entrar em contato com você. Boa. Fica à vontade. O meu Instagram, eu sou muito ativo no Instagram. O meu Instagram é @tartaruga.br. Eu trabalho na empresa... na verdade, é uma holding. @theseclab.io, para você comprar equipamentos para fazer a sua autocustódia de uma forma segura. Então, para você ter uma hardware wallet offline, você vai na DSecLab. A sua chapinha metálica, o punção para você gravar e guardar suas 12 palavras no lugar seguro, DSecLab. Eu também trabalho no Alfred. O que é o Alfred? Ele vende Bitcoin para você de forma privada. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? O Bitcoin ele nasceu no P2P, ele nasceu de forma privada. O Estado ele não consegue tomar o seu Bitcoin de você. De fato, ele não consegue se você fizer autocustódia. Mas ele pode amanhã lançar um imposto de 30% sobre todo o seu patrimônio em Bitcoin. E aí acabou. Ele não toma o seu Bitcoin de você, mas ele te multa. Ele toma outros patrimônios. Ninguém pode tomar... Eu não sou um sequestrador, mas se eu fosse um sequestrador, eu ia adorar saber onde você mora e qual é o seu patrimônio. Por que eu estou falando isso? Quando o seu dinheiro é reportado, tanto as corretoras sabem que você tem, quanto o Estado sabe que você tem, e o Brasil é recordista em vazamento de dados. Então, é interessante você ter Bitcoin onde não reporta nada para ninguém. O que não reporta nada para ninguém? P2P, o Alfred é o P2P automatizado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É legal falar, é completamente legal, tá? É dentro da lei, você não é contra a lei você vender Bitcoin sem reporte, é completamente legal.
tem o PagBit, pô, é assunto para outros. Aham. Tem o PagBit, que é o quê? Você que é comerciante ou prestador de serviço. Pô, isso é bom mesmo. Né? É sensacional. Você quer receber em Bitcoin como forma de pagamento? Geralmente os Bitcoiners não gastam Bitcoin, eles gastam real e guardam o Exato. Bitcoin para ele. Gasta a moeda mais fraca, pô. Gasta a moeda mais fraca, a lei de Gresham. Então, o PagBit, ele te oferece um QR Code que a pessoa que pagou, ela fez um Pix. Mas você não vai receber real, você vai receber Bitcoin na sua conta. Ou Bitcoin ou SDT. Então, são essas 3 empresas principais. Tem outras empresas também. Se você quer ser um P2P, conversa comigo, eu posso te transformar em um P2P e você recolher taxa de pessoas que querem comprar Bitcoin para você. Basicamente, essas empresas que eu represento, eu amo eles, eu trabalho com eles, porque eu acho a visão... É tudo aquilo que eu acredito, é uma empresa maximalista de Bitcoin. E, enfim, DSecLab.io no Instagram, @AlfredP2P e @PagBit. Essas são os arrobas da empresa. Se você não... vem @tartaruga.br que eu te mando todas essas empresas, eu te ensino, enfim, tudo você vai ver lá. É isso, basicamente é isso. Show, top demais. Obrigado mais uma vez, Vini, por Valeu, o prazer é ter todo vindo. meu, a honra é toda minha. Cara, quero você de novo aqui. Pô, com certeza, só chamar. Galera, para você que ficou até o final, muito obrigado. Sempre esqueço de falar para dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Tinha que ter falado isso no início, mas tô falando agora. Muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Fique com Deus e até o próximo. Valeu!